Boa noite. E aí? Beleza, Guilherme? Beleza. Tá ouvindo Matheus bem? depois? É, daqui a pouco a gente Você, se- coloca ele ali. você E aí, sinaliza aí pra gente. como é que tá as coisas? Tudo tranquilo? Graças a Deus em paz. E o calor só por aqui ou por aí também? Cara, aqui à tarde chuva. Então, Sério? tá um tempo gostoso, mas tá. Agora tá aquele tempinho de chuva, né? Meio. Aham. Mas tá mais confortável do que com o sol. Então tá bom. Então tá tudo certo. Peraí, deixa eu arrumar um detalhezinho aqui. A gente já começar. Hoje é uma etapa bem importante, hein? É etapa de pré-venda, né, Pedro? Aqui. Onde muda o jogo, hein? É isso aí. Tanto na linha de prospecção de cliente, quanto em receber esse cliente, né? É o início do processo, né? E o legal dessa live é que ela não é só focada em imóveis planejados, né? Nós vamos falar mais do nosso ramo, né? Que é a linha de imóveis planejados. Porém, esses princípios, né? Eu acho que eles funcionam para qualquer ramo, né? É Para qualquer aplicado em atividade, né? qualquer atividade, isso. Qualquer pessoa que trabalha na linha de comércio e precisa atrair clientes, né? E eu acho que aqui é um bom. Vamos ter boas dicas, né? O Matheus Nogueira, que cuida da nossa parte de marketing, não só nossa, né? De várias empresas, mas ele nos assessora nisso, cuida das partes de leads, né? E tudo mais. Vai dar boas dicas de boas práticas nas redes sociais, como funciona a questão de promoção, como funciona essa questão de investimento, a diferença do Meta para o Google, que tem diferença ali na hora de investir, o que você procura em cada um, né? Então, ele é um profissional bem capacitado para nos direcionar quando chegarmos nessa parte, tá? A linha de pré-venda, né, para a gente aqui, ele começa no nosso plano de prospecção, né? Então, hoje em dia, no nosso ramo de planejado, eu vejo três principais, né? Que a gente tem o primeiro, que é indicação, né? Que eu acho que é o melhor de todos, né? Nada se compara ao cliente que é indicado, né? E como que tá a questão de indicação aí da loja? Vocês têm quantos anos, Pedro, de loja aí? Cara, estamos caminhando aí agora. Esse ano completa 27 anos, né? De 27. empresa. Falar para você que hoje o nosso carro-chefe da prospecção é a indicação. Hoje gera aí em torno de 50, tem meses que chega até 60% aí da nossa conversão de venda com indicação, tá? Maioria, né? A gente tem um trabalho muito forte com isso. A minha preocupação com os clientes é muito grande por conta dessas indicações, cara. É muitos anos, né? Isso já vem uma herança de pai, de irmão, de tios, né? Então, o Uhum. que que acontece? A nossa preocupação é manter isso vivo dentro da empresa, né? Onde a gente Uhum. passar. Hoje a gente trabalha aí com bastante referência, a gente tem NPS, a gente tem pesquisa de satisfação interna também, para entender onde estão os gargalos, para manter essa cativação do cliente. Entendi. Porque se você consegue fazer uma entrega, né, em todo o processo legal para o seu cliente, com certeza ele vai te indicar se você souber pedir isso na hora certa, né? E o cliente que vem indicado, ele já vem com uma confiança do que você já entregou, né? Então, o cliente que ele não te conhece, aquele cliente que a gente vai prospectar ele, você precisa demonstrar o seu valor, né? Você precisa explicar o que você entrega, como você entrega, quais são os seus processos, a qualidade do seu material. Esse cliente que já vem indicado, ele já teve alguém na experiência prática daquilo que realmente aconteceu. Hoje na MS também eu vou te falar que em torno de 50 a 60% das vendas é via indicação. Daí até para mais, né? Se a gente for trabalhar. E o legal é que esses dias a gente atendeu até um cliente que falava assim: eu fui indicado no meu serviço por uma pessoa, aí minha esposa foi indicada por outra pessoa no serviço dela também para vocês, e achei vocês pela internet, né? Também vi o lead, né? Que vocês
trabalharam para nos atrair. Então, fechou os três, né, que a gente fala, né? Então, a pessoa já vem porque está vendo o nosso posicionamento e também nessas linhas de indicações aí, que eu acho que é o que funciona bem legal. O É outro, até mesmo porque que a gente trata aqui, que a maioria das pessoas acha que é só a venda de imóveis planejada, é só produto, né? Eles esquecem que a maioria do que ele está pagando ali, do que ele está investindo, é, é mão de obra, né? A gente fala de sim, pessoas. Então, a gente cuida muito bem dessas pessoas que a gente, como posso se dizer, coloca na casa do cliente, para que isso siga bem, um passo bem legal para que esses clientes se mantenham cativados ali, que o pessoal respeite o cliente. Então, a gente sabe muito bem quem está colocando lá dentro, não é qualquer pessoa. Isso faz uma baita diferença também aqui, tá? com certeza. O outro ponto que nós temos nessa linha de prospecção, eu separei só os principais, é parceria, né? O nosso ramo ele é muito importante quando o ticket começa a subir, que nós já vamos falar de parceria com arquiteto, principalmente, né? Mas tem bastante parceria com imobiliárias, corretores, né? Você está tendo uma boa experiência com isso, né, Pedro? Aí? Sim, estamos ampliando esse leque, como a gente falou aí, a maioria da nossa prospecção hoje é indicação, né? Uhum. Então a gente está ampliando para arquiteto, inclusive alguns trabalhos que a gente fez e teve um resultado bem positivo, que foi aonde a gente conseguiu ter uma parceria bem bacana com alguns arquitetos. Por quê? O comprometimento com a obra, a entrega, o acompanhamento de todos os processos, não é só ali aquela gana de vender para o cliente e acabou, não, a gente se preocupa, se for o caso, a gente vai lá, auxilia o cliente, o arquiteto também, auxilia ali o engenheiro da obra, o mestre de obra, então a gente dá toda essa assessoria para que forme uma parceria bacana, para no final o cliente ter uma melhor experiência, desde o contrato dele com o arquiteto e com a marcenaria também. Sim. Aqui eu tenho trabalhado na linha de arquiteto, na linha de auxílio ao arquiteto. Né? Quando nós recebemos um projeto, já identificamos quem é o arquiteto, já entramos em contato e já tentamos trabalhar os pontos principais desse projeto como especialista da marcenaria, né? Que é o que a gente aprende. O Luan está assistindo a gente, que é um mestre da pré-venda e da venda, mas a gente aprende com o Jonas que nós somos responsáveis pela marcenaria que vai ser entregue. Então eu trago isso até essa semana eu fui ver uma porta de passagem e aí eu expliquei lá para o gesseiro, porque o arquiteto não estava muito sabendo como que ia fazer essa estruturação, a gente já passou. Então nós procuramos trabalhar essa parceria auxiliando o arquiteto em detalhes de projeto, né? Porque eu falo para todo cliente aqui, o arquiteto ele tem que pensar no projeto como um todo. Mas nós somos os responsáveis pela marcenaria. Então, quando o cliente escolhe a AMS, ela pode ficar tranquila que o que tiver que ser ajustado nesse processo vai ser alinhado com o arquiteto. Então a gente é uma empresa parceira, né, que caminha junto para resolver essas questões. Eu vejo que tem muita loja que trabalha meio que inimigo, né, com o arquiteto. Então a hora que aparece qualquer problema, a culpa é do arquiteto. Aí fala, não, o problema é do engenheiro. Não, o problema é do instalador. Nós procuramos sempre trazer, não, vamos resolver, né? Não vamos deixar isso espalhar, né? Então essa é a nossa meta. Então a gente está buscando essa Muito, parceria com instrução para o arquiteto, né? sim, é muito pelo contrário, né? O cara, quando ele dá ali a preferência para gente, ele está buscando o quê? Um parceiro que consiga desenvolver um projeto seguindo a risca ali, teoricamente, o que ele fez, mas que dê vida àquele projeto, né? Sim, e também o que não dá certo, ser É, chamado, né? Vamos conversar, vamos alinhar isso aqui. por essa linha vai E, melhor, por aquela, vamos alterar isso e dar sugestão pro cara também, né? isso. E a linha de prospecção aqui, ela é uma linha bem tênua, né? De você conseguir trazer esse arquiteto para sua empresa, demonstrar o seu valor. Eu tenho pego vários arquitetos que, na hora da gente fazer uma negociação de RT e tudo mais, falam, não, não quero, eu quero só que você entregue a qualidade para o meu cliente final. E isso é muito bacana, né? Porque ele está buscando empresas que têm valor a ser entregue, né? Produto, mão de obra, todos esses processos, né? E a hora que você consegue demonstrar esse valor para o arquiteto, você consegue fazer essa parceria com ele, né? Ele entende ali que ele tá tendo um parceiro mesmo, né? Lado a lado. Que muitas vezes não tá ali só pela venda, né? Tá sim pela parceria mesmo, né? Com certeza.
E o terceiro ponto, né, além de indicação, parceria, é hoje o meio digital, né? Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem um Instagram, todo mundo acessa o Google. Hoje eu falo por mim, tudo que eu preciso comprar, põe no Google e a gente vê tanto questões de avaliações, questão de qualidade, né? E você consegue adicionar o Mateusão aí? Consigo, vamos buscar ele aqui agora. Que aí ele vai dar uma aula aqui agora, né? Agora esse aí é o mestre, né? Convidando ele aqui agora. O Matheus, ele cuida de toda a parte de digital nosso, né? Então ele cuida da parte do Meta, do Google, ele faz a edição dos nossos vídeos, né? Que nós mandamos para ele. Bom, Matheus, Bem-vindo, Matheusão. Noite. nós já Tudo quebramos bem? o protocolo, né? Na reunião não vamos chamar de Mateusão, não. A primeira coisa já é chamar de Mateusão, não consegue. Não, pode chamar de Matheusão, não tem problema. É que o É cara um é prazer gigante, estar né, obrigado pô? pelo Então, convite. Ele é grande, ele gigante é não veio aí, grande. né? Então, Mateuzinho não Tá. caberia, né? Então, não. Assim, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, já estava vocês falando, e eu acho que dá para tem muita coisa para a gente falar, crescer, passar pro pessoal, fazer todo mundo continuar, né? Crescer junto, atingir os resultados, atingir os objetivos, né? E obrigado aí pelo convite. Ô, Legal. Matheusão, só tenta dar uma melhorada, não sei se é só pra mim, aqui no seu áudio. Tá vindo meio que com eco. Cortou? Deixa eu ver aqui. Agora, deixa eu desligar o Wi-Fi. Se melhorou. Tá um pouco melhor sim. Tá um pouco melhor. Qualquer coisa vocês avisam. Tá. Eu tiro o fone, falo direto, não tem problema. Legal. Quem tiver dúvida sobre essa questão da parte digital, né, do marketing digital, bora mandar aqui que a gente já vai passando para o Matheus. Ele vai respondendo como que funciona para a gente seguir. Matheus, vamos lá. Estou abrindo uma empresa de móveis planejados ou de parafuso e eu quero vender, eu quero aparecer na internet, né? Eu quero que meu cliente veja o meu valor. O que é o primeiro passo? Por onde eu devo começar? Cara, assim, primeiro passo a gente já tem que estar ciente que hoje os negócios fluem pela internet. Vocês até falaram aí da questão de indicação, 50%, 60% na empresa dos dois, mas mesmo assim sobra uma fatia muito grande que a gente não pode deixar para trás. Um ponto que eu sempre toco é que mais de 90% hoje dos brasileiros têm acesso fácil à internet. E se a gente considerar o público que vai comprar um móvel planejado, esse número ainda é maior. Não é. Eu não diria 100% só porque não tenho o dado exato, mas a gente, com certeza, próximo disso, está na internet. Então, assim, a gente precisa de cara se posicionar online, tem algumas boas práticas, entender o que os nossos concorrentes estão fazendo, o que os melhores hoje, os melhores players estão fazendo na internet, né? E seguir isso. Lógico, aí a gente precisa de estrutura, Instagram, o Facebook, a gente precisa às vezes do TikTok, YouTube, e se necessário também, muitas vezes um site vai muito bem, dar essa noção dessa ideia de profissionalidade para o nosso cliente, né? E já no segundo momento a gente pensar em colocar uma grana, usar o tráfego pago nisso para a gente acelerar esse crescimento. O tráfego orgânico a gente faz, é muito importante ter essa constância, postar, fazer e tudo mais, mas assim, eu o primeiro conselho que eu daria é a gente colocar isso em mente. Investir, colocar como investimento mesmo nosso dinheiro na internet, para ter retorno, a gente consegue acelerar esse retorno, gerar autoridade e, obviamente, a gente está aqui para aumentar faturamento, aumentar o número de clientes. Isso aí a gente consegue acelerar. Então, o primeiro passo é esse. Posicionar, ter qualidade. Lógico, aí a gente vai discutindo o que são esses pontos, né, tudo mais, mas isso aí, posiciona. Tem em mente que o público hoje, por mais que a gente tenha indicação, ainda tem uma fatia muito grande, mesmo nesse setor que a indicação é forte, o nosso público está na internet, a gente pode conquistar muita gente na internet. E o legal aí, né, Matheus, principalmente aqui com a MS, né? A gente tem trabalhado no reposicionamento de marca, né? E quando você tem uma pessoa que cuida dessa parte de marketing digital, você consegue direcionar o público que você quer trabalhar.
eu e o Pedro, nós somos uma família de pescadores. Às vezes, quando a gente até tenta, né, Pedro? Ah, E só tenta, porque quem manja mesmo é o pessoal mais velho, né? E eu calculo muito essa questão de marketing digital, tipo como uma pesca. Não sei se eu estou certo, né? Então, por exemplo, eu quero pegar o peixe X, eu vou jogar a isca no local, na altura X, né? Eu quero profundidade, pegar, tudo certinho. eu quero pegar o peixe que fica de fundo. Então, a gente vai mudar essas estratégias para achar o nicho de cliente que você quer atender. Né? Porque quando você quer atender todo mundo, você não atende ninguém, você joga no rio inteiro e não pega isca, não pega peixe de ninguém, né, Matheus? Então você tem um Exato. direcionamento que você consegue trazer de acordo com o que o lojista se posiciona, né? Isso, exatamente. Então, a analogia eu acho que foi perfeita. Tinha A gente certeza. não vai pescar um peixe de água doce no mar, né? E aí por aí vai. Tem isso correto, local correto, são vários pontos, e a mesma coisa na internet. Lógico, aí que eu falei do tráfego, a gente consegue, através dele, direcionar. A gente vamos fazer assim também outra analogia, uma panfletagem. Mas diferente daquela panfletagem que o cara sai entregando para você no semáforo, e ali ele vai entregar para o médico, ele vai entregar para o estudante, ele vai entregar para o desempregado. Não, aqui a gente vai entregar para o nosso público específico. Então a gente vai entregar para idade específica, sexo específico, geográfico, questão localidade que o cara está, os interesses específicos dessa pessoa. E com isso a gente consegue ter uma assertividade muito melhor. Então, por mais que o funil ainda também seja um funil digital, seja um funil, digamos assim, quase cruel, mas é uma assertividade muito maior. E com essa questão de reposicionamento que você falou, é exatamente isso. Então, a gente mudou a questão de localização para onde a gente vai colocar seu anúncio. A gente mudou a questão do tipo de público, interesse desse público e também a forma que você se posiciona, né? Então, a questão do que você vai falar, a forma que você vai falar, o que você vai ofertar para o seu cliente também muda muito. E isso a gente conseguiu, eu diria que em menos de um ano, mudar de forma muito drástica, mas no bom sentido, o seu posicionamento já está tendo resultado. Né? Sim, com certeza. E imagino lá para o Pedro, que é em São Paulo, o negócio deve ser um pouco mais difícil, né? Porque É o diferente. geográfico é outro processo, né? Isso. Então, são desafios assim do marketing, porque por mais que vocês tenham compartilhem dos processos, estão falando dos 10 passos do sucesso nessas quintas-feiras, né? Mas cada negócio, cada região, cada produto, cada cliente tem suas características específicas. Então, o Pedro tem uma característica específica geográfica lá, que é São Paulo, que está na Zona Sul, mas eu não posso simplesmente jogar um raio lá de X quilômetros, porque por um lado ele tem a represa Billis, no outro tem a represa Guarapiranga, e a galera que está do outro lado dessas represas não vão vir comprar dele, normalmente porque tem que dar uma volta muito grande. Além de questões mesmo de concorrência muito grande em São Paulo, ao contrário de Londrina, de Maringá, que é onde você atua, né? Então, assim, são alguns detalhes, algumas características que aí entra o meu trabalho de entender isso para chegar no cliente. A plataforma é a mesma, a gente busca a mesma coisa para ambos, mas o caminho para isso tem algumas características muito importantes aí que a gente tem que observar para conseguir chegar aos resultados. Legal. O que eu vejo nisso é o quê? Não adianta você só colocar dinheiro na sua propaganda, né? Você precisa entender todo o contexto, você precisa entender como você está se posicionando, para quem você está se posicionando, e eu falo que nem meu caso, né? Hoje, como um gestor de loja, eu sei do ramo de planejado, eu não entendo disso. Então, a gente tem o Matheus, que é o quê? Ele cuida toda essa parte. Então, assim, ó, eu fiz uma reunião com o Matheus há um ano atrás e falei, ó, a gente precisa reposicionar a marca. Eu preciso colocar a minha propaganda em lugares estratégicos. Então, ele fez um estudo. Porque muita gente acha que é só, vou pagar o Google, isso já vou ter resultado. Eu tenho uma publicação que eu quero que ela... uma promoção que eu vou lançar e isso vai me trazer cliente. Não é bem assim, né, Matheus? Existem algumas práticas que são feitas que isso vai engajando, né? Vai trabalhando esse passo a passo, né? Não é do dia para a noite que a coisa acontece, né? Exatamente. Então, tem características dentro da plataforma específica. Então, não é só colocar dinheiro. Eu diria para você que apertar botão ali, subir uma campanha é a parte mais fácil. Mas tem que pensar no porquê realmente está fazendo, como você está fazendo, para quem você está fazendo, o que você está fazendo. Colocar tudo isso dentro do estudo para conseguir atingir essa galera. E aí entra a especificidade do móvel planejado, dos vendedores de móvel planejado. Porque não é uma venda fácil, rápida, que a gente vai comprar um lanche, uma pizza, que a gente bate o olho e compra por impulsividade. Além do cara estar sendo bombardeado pelos concorrentes, é uma compra que deve ser muito mais racional, porque envolve ali alguns milhares de reais na compra, mesmo as compras mais baixas.
Então, é uma compra muito mais racional, que a gente precisa construir essa autoridade, precisa fazer o olho do cara brilhar. A gente precisa basicamente fazer um funil, fazer toda a jornada, e aí entra. O marketing é uma parte só do processo todo. O marketing digital é uma parte do marketing. O marketing já tem dentro da própria empresa a definição do preço que vocês praticam, a praça, produto, tudo mais. Então, a gente entra como uma parte desse processo, tem que estar totalmente alinhada com a empresa, para aí sim a gente de fato subir na plataforma, fazer a parte operacional e entregar os resultados. Mas é complexo a estrutura por trás disso, porque precisa realmente de uma estratégia de entender todos esses fatores para conseguir entregar um lead qualificado dentro do WhatsApp de vocês. Exatamente. O Pedro tem mudado bastante essa questão de vídeo, de estratégia digital, né, Pedro? Você e a Bruna têm feito vídeos muito legais, né? Vamos trazer para um português mais claro, uns vídeos que têm passado realmente o valor que vocês entregam, né? Fala pra gente um pouco sobre isso, Pedro. Então, isso daí entrou nessa pauta aí da estratégia, que o Matheusão, tô falando Matheusão de novo, né? Matheus falou. O que acontece? A gente se posicionava no mercado, né, principalmente nas redes sociais, só com fotos. Então, tipo assim, não aparecia, não falava, então a gente não passava uma autoridade correspondente ao que a gente entrega de verdade. Então, o que acontece? Com essa, até você indicando aí pra gente, né, nos orientando, a gente acabou tendo essa mudança de chave dentro da empresa. Que foi o quê? Aparecer mais, divulgar mais ali a nossa equipe, mostrar um pouquinho ali do dia a dia também. E tem muita coisa a melhorar ainda, né? Muita coisa. Mas, cara, como que já mudou e isso entrega a gente um posicionamento muito legal nas redes sociais. E falando de São Paulo, né, cara, a gente tem muita concorrência aqui. Cara, é uma loja em cima da outra, é um negócio muito louco. E algo que a gente vê, até legal falar isso aqui, porque assim, tem algumas empresas que a gente vê copiando vídeo nosso já hoje em dia. Então, quer dizer, estamos indo no caminho, né? Sim, O legal. Matheus, o Matheus sabe que a gente vai dando print, mandando para ele aí, falando, ó, Matheus, acho que esse daqui a gente acertou. E Mas é muito Matheus, bacana, cara, isso daí é muito bacana. legal. É esse movimento de estratégia, né? Se puder dar um direcionamento sobre vídeos hoje, né? Você que cuida nosso digital hoje, que vídeos que você funcionam hoje mais assim, né? Qual que é o vídeo que mais a linha de vídeos, né, que mais funciona no nosso ramo aí? Que você consegue dar uma clareada Então, para assim, gente? primeiramente, eu peguei um gancho do que o Pedro falou. Realmente, aparecer hoje faz diferença. As pessoas gostam de comprar de pessoas. Por mais que a marca esteja estabelecida, a gente faz seu trabalho de branding e tudo mais, mas as pessoas gostam de ver de quem que ela está comprando, gostam de ter essa intimidade, de intimidade entre aspas, né? Mas de saber quem que é, pô, o cara do móvel ali, já ouviu o vídeo dele, o cara entende bastante, legal. Mas os vídeos hoje que funcionam são os vídeos mais objetivos. A gente tem muito, aposto que todos que estão vendo aqui, e nós aqui também, a gente tem muito essa questão de estar, às vezes, à toa ali, rolando a tela, e a gente rola, e dificilmente alguma coisa prende. Então, o que vai te prender é um gancho muito forte inicial. Então, aquela pancada de início para chamar a atenção. Não, peraí, vou olhar. E as informações têm que ser passadas de forma objetiva, curta. Aqueles vídeos mais longos que se faziam, com muitos detalhes e tudo mais, hoje não funciona, mas é uma questão assim de sociedade mesmo, uma questão social que hoje a gente tem que se adaptar e fazer. Então, muitas vezes a gente precisa de uma sequência de vídeos para a gente soltar um aqui, um ali, para juntar isso no final, e soltar tudo de uma vez a gente não retém, não prende, né, as pessoas. E, logicamente, não sei se já cabe a gente falar sobre isso, tem as questões também de, tecnicamente, como fazer um bom vídeo, né? Sim, com certeza. O que você dá de dica pra gente nisso aí? Olha, hoje é muito fácil fazer um bom vídeo em sentido de qualidade de imagem. Né? Quase todo mundo tem um celular que vai filmar ali, no mínimo, em Full HD, que é o 1080p que a gente fala. E que, esse eu diria que é o mínimo. Então, assim, sempre configure sua câmera para a melhor resolução possível. Som, a gente tem microfones bons hoje, baratos. Então, quando você for falar para ouvir
para o público te ouvir claramente, né? Entender bem o que você está falando, sem ruídos, chiados e tudo mais. Outro ponto também é iluminação. Nem sempre a gente vai ter uma iluminação aqui, igual o que atrás, azul, eu estou com iluminação na minha frente, mas a gente pode de dia gravar de frente para uma janela, que a luz do sol vai iluminar a gente de forma perfeita, a luz do dia. Então são alguns pontos assim que a gente consegue fazer e melhorar muito o vídeo. Um ponto também que eu sempre cito, até falo com vocês, falei com o Pedro até a semana passada sobre isso. Seja você mesmo. Não tente fazer um personagem, se engessar. Pô, é muito bom. A pessoa entende que tem humanização naquilo, né? Tem uma pessoalidade naquilo. Então a gente sempre tem que tentar se atentar a esses pontos. E só por aí a gente já consegue ter um material, vídeo, foto de qualidade que já se destaca de muita gente aí, com certeza. E a linha é fazer, né? Fazer. Tem que fazer, A gente se trava muito, que nem até eu e o Pedro para começar essas lives aqui, meu Deus do céu. Foram reuniões. É um preparativo que está tendo até agora, né? Não, acho que não vai parar, mas tem que começar a fazer, porque eu tenho feito vídeos aqui na empresa, vídeos educativos, né, para o nosso cliente. Aí já é um vídeo para topo de funil, né, Matheusão? Que a gente vai trabalhar com aqueles clientes que ainda não estão, talvez, na hora de compra. Tem essa diferença de funil, né? Você consegue dar uma luz para a gente nisso aí? Sim, a gente considera no funil ali três tipos, né? Topo, meio e fundo de funil. O topo de funil é aquele conteúdo de descoberta. Então, a hora que o cara vai te ver pela primeira vez, nossa, legal. Ele pode ser tanto esse educativo, quanto aí sim entra as fotos, igual o Pedro falou, a gente pode fazer um vídeo de uma obra, aquela coisa que vai brilhar o olho, que vai chamar a atenção para você. O do meio do funil, o cara já sabe quem que você é. Então, já é uma coisa um pouco mais profunda, a gente pode dar uma informação um pouco maior, realmente aprofundar nesse funil até chegar no fundo. E no conteúdo de fundo de funil, sim. Aí a gente já pode fazer essa oferta para ele, tentar trazer para o WhatsApp. A gente fala que o lead já está aquecido, para a gente não pegar um lead frio para vocês, né? Então, quando a gente percorre esse funil, percorre essa jornada e o lead se aqueceu durante essa jornada, a tendência de aumento de conversão dentro da loja, com certeza, é muito maior. E dá uma luz para a gente, diferença que até então eu não sabia muito sobre Meta e Google. Para que você usa cada um? Qual que é a ideia disso, né? Muita gente acaba confundindo mesmo, é normal, também não é uma coisa que você como dono da loja, você como gerente, alguma coisa especialista, não precisa se preocupar, mas tem um profissional que entenda disso. Hoje a gente também temos TikTok Ads, temos LinkedIn Ads e outras plataformas, mas os principais que a gente vai usar é o Google e o Meta. Dentro do Google, a gente tem vários tipos de campanha, mas a mais comum é a rede de pesquisa. Então, aquela que a gente vai colocar ali, por exemplo, móveis planejados, e vai aparecer ali a lista de lojas, né? A lista de locais para comprar. E aí você vai perceber que as primeiras estão escrito patrocinado em cima. Então é isso que entra. A gente vai colocar a grana ali no Google para que você subapareça e aumenta a tua condição de clique, que o cliente clique primeiro em você do que em outros. Só que aí nesse ponto a gente acaba sendo um pouco mais passivo, digamos assim. É o cliente que vai procurar a gente. Nesse caso, até muitas vezes ele já está até mais quente na jornada, está mais aquecido, mais avançado na jornada. Enquanto no Meta é o trabalho contrário, a gente vai gerar esse desejo nele. No Meta a gente vai acrescentar, a gente tem hoje o Instagram, o Facebook, já é possível colocar anúncio dentro de status do WhatsApp, também do Threads. Então, assim, a gente consegue, lá dentro do Meta, gerar esse desejo. Nem sempre o cara está pronto para isso, mas às vezes um estalo que ele tem ali dentro, que a gente mostrou para ele, falou, isso aqui eu acho que faria legal em casa. Realmente minha cozinha está precisando. Então, ou se ele, mesmo que já esteja, eu estou fazendo uma reforma, mas, pô, o Guilherme tem um produto legal. O Pedro aqui, esse negócio aqui, ele vai conseguir me atender. Então a gente vai atrás de um pouco mais ativo nessa prospecção. Independente disso, aconselho, sempre que possível, usar os dois. Que a gente tem o melhor dos dois mundos. Tanto o cliente que está procurando, quanto aquele que a gente tem que gerar o desejo para ele comprar com a gente. O Meta, então, seria, vamos trabalhar com a prospecção ativa, né? É aquele que a gente vai atrás do cliente, né? A gente vai não só ir atrás, mas gerar o desejo. Gerar o desejo. Gerar o desejo ou
dar aquela chacoalhada nele para mostrar que ele precisa de uma necessidade, tem uma necessidade, ou até dependendo, se em caso de quem trabalha com promoções, é mostrar que ele pode perder uma coisa se ele não aproveitar agora. Então é mais sentimento do cara, né? Enquanto o Google, o cara vem atrás da gente. Então ele procura, a gente tem que mostrar para ele que a gente está pronto. A gente procura móveis planejados, a gente tem que estar com o site estruturado, a gente tem que ter imagens boas dentro do site, a gente tem que ter informações de contato claras para que ele possa entrar em contato com a equipe e tirar o restante das dúvidas dele. Legal. E a pergunta de US$ 1 milhão, o que tem que fazer para estar lá no topo do Google, Matheus? O topo do Google é dinheiro, não É tem que dinheiro. fazer. Só que assim, é um detalhe. Ambas as plataformas, Google e Meta, trabalham com um leilão. Só que não é um leilão puramente financeiro, não é só dinheiro que a gente coloca ali. Então, o que acontece? A gente precisa ter um anúncio de qualidade. Então, são copies de qualidade, imagens de qualidade, vídeos de qualidade. Aí entra nisso, o algoritmo vai calcular ali junto com o engajamento que está tendo. São N fatores que a gente coloca nas duas plataformas, tá? Que vai fazer ele aparecer. Porque senão a gente compete. Vamos dar um exemplo aqui dos móveis. A gente vai competir com a Casas Bahia. Por mais que o público não necessariamente seja o mesmo. Mas é móvel. Então, a partir do cara coloca que móvel na casa dele, a Casa Bahia também coloca. E, obviamente, a Casa Bahia tem um caminhão de dinheiro para despejar em anúncio. Enquanto a gente não tem esse orçamento, digamos assim, ilimitado. Então, para ser justo, para a gente ter como competir em nível de orçamento de anúncios, tem esse jogo. Então, lógico que o dinheiro conta também, mas com o dinheiro, eu não tenho 10, 20, 30 mil para colocar, mas tem R$ 1.000 para colocar no mês, a gente com anúncio de qualidade também consegue chegar no topo e fazer o nosso cliente clicar. E hoje, vamos falar na linha comercial, né? O que o algoritmo, né, do Instagram, por exemplo, né, que eu acho que é o principal que a gente trabalha, o que ele seleciona ou deseleciona, né? O que ele classifica como bom e o que não classifica, né? O que você consegue dar de dica aí? Olha, ele vai classificar como bom aqueles que têm essas boas práticas, mas indiretamente, porque os que têm as boas práticas tendem a ter um engajamento melhor, tem que ter uma retenção melhor de público. E com isso, ele vai mostrar para mais gente, né? Então, assim, são pontos que a gente faz. Então, além dessas boas práticas, também aí entra a questão de conteúdo. O que a gente vai colocar? Então, isso é uma coisa que eu sempre vou bater na tecla para todo mundo. Nunca poste só por postar. Por mesmo que muita gente fale, não, tem que postar todo dia, mas é melhor postar com qualidade, 1, 2, 3 vezes na semana, do que postar por postar. E postar por postar, aí entra nessa questão, não gera engajamento, não gera retenção, você vai para baixo, digamos assim, de uma lista do algoritmo e aparece cada vez menos. Não, postei 1, 2 vezes por semana, mas um conteúdo de qualidade, que meu público quer ver, que ele realmente se interessa, a tendência é que essas uma ou 2 vezes da semana que eu poste e apareça para mais gente. Legal. A gente tem uma diferença grande, né? Até eu falei que nós estamos trabalhando muito de conteúdo educativo para conteúdo promocional, né? Aonde usar isso e como usar. Muitas vezes a gente pega o educativo e quer fazer que isso já gere clique, já gere lead aqui no WhatsApp. Não é essa a ideia, né? E tem muita gente que só foca no promocional. Né? Só posta venda, é promoção, é aumento e não posta nada educacional. Eu acho que uma junção dos dois aqui é mais ou menos o caminho, né, Matheus? Com certeza, tá? Porque quando a pessoa faz isso, só um ou outro, ela é um sinal claro que não entendeu que é um processo. Não falar nem a compra, é um processo digital, é um processo até chegar no WhatsApp, até chegar no site, no formulário. Então a pessoa precisa ter bem claro em mente que, por ser, como voltando ali, que é uma venda mais cara comparado, a gente não está comprando um lanche, não está comprando uma pizza, então por ser uma venda mais cara, financeiramente falando, um ticket médio muito mais elevado do que a média, então a gente precisa, é quase que um namoro, né? A gente não chega não chegou na nossa esposa quando conheceu ela, ele já chegou a aliança, vamos casar amanhã, não. Primeiro bate um papo, depois a gente sai para comer, a gente vai ter o primeiro beijo, a gente começa a namorar, a gente vai noivar, para aí depois casar. Então é basicamente isso, uma analogia boa seria um relacionamento. Quando a gente trata de ticket alto, a gente tem que ter isso em mente. Não é do dia para a noite que o cara vai chegar e vai clicar e vai comprar de você. Mas se a gente fizer esse aquecimento, levar com tempo, com estratégia, não sempre, não fazendo por fazer, a gente consegue sim atingir esses resultados.
É um caminho, né, que você É um faz, caminho. desde o topo do funil até você chegar nesse ponto de venda, né? Tem muita gente Exato. que começa a investir em marketing digital e no outro mês já não trouxe o resultado que ele queria, já era, já quer desligar, já não, Oh, esse isso não investimento funciona. não É funciona. golpe. Até É, quando a gente foi fazer essa mudança de público, o Matheus falou, acho que nós vamos precisar pelo menos uns 6, 7 meses, porque nós vamos ter que reestruturar todo esse esquema digital seu. Eu falei, não, vamos que vamos, não tem problema, né? E com as práticas a gente conseguiu acelerar um pouco esse processo, mas pode ser que não. Ô Pedro, como que vocês fazem aí essa organização de vídeos para a internet? Você e a Bruna, vocês planejam antes, têm ideias de promoções? Como que é essa ideia de vocês aí sobre isso? Cara, é um planejamento que a gente tenta fazer pelo menos mínimo de 15 dias antes, né? Porque até um tempo atrás a gente fazia, tipo, tudo muito corrido. Aí foi quando a gente entrou com o Matheus aí, ele criou um calendário pra gente. Então hoje a gente trabalha em cima de calendário, trabalha em cima de estratégia, tipo de feriado, dias dos pais, dias da mãe, e aí vai indo, a gente já cria esse cronograma antes, para quando chegar próximo dessa data já ter esse conteúdo, até mesmo para estar pronto e subir alguns dias antes, para dar tempo de engajar isso daí também. É tudo uma estratégia bolada aí pelo Matheus, né? Porque antigamente a gente sofria muito com isso, tá? Sem planejamento. E a Legal. Bruna também, né? A Bruna, quando entrou, cara, mudou o jogo. Legal. Quando eu comecei a atender alguns clientes que chegavam na loja não sabendo nem o mínimo sobre o planejado. E o cliente, quando ele está comprando, não sei tanto se ele tem que saber sim ou não, né? Mas assim, o que que acontecia, cara? Ele tinha um risco de ser enganado. Então, assim, a gente ofertava um produto para ele que ele achava que era a mesma coisa de alguém que não entrega com a mesma qualidade. Então, aqui na nossa loja, a gente usou essa estratégia de educar o cliente, porque quando ele chega na nossa loja, eu quero que ele entenda já a diferença de um para o outro, né? E quando ele vai ver um segundo orçamento, um terceiro orçamento, ele precisa saber onde ele está, né? Então, é por isso que a gente partiu, a estratégia da MS hoje foi essa, né? Educar esse cliente, né? Lógico que a gente faz vídeos de chamada, né? Você está precisando de imóveis planejados, a MS está aqui para te atender. Mas a base é o quê? É a loja de educação, né? Educar esse cliente para que ele tenha consciência, nem que ele não compre comigo, mas aonde ele for comprar, ele saiba realmente o que ele está comprando, né? Então, Para a gente. conduzir esse cliente, né? Exatamente. A ideia é o quê? Ele educar esse cliente para que ele realmente entenda a qualidade que a MS entregue, né? Então, Sim. essa é a nossa ideia. E trazer ali mais transparência para o cliente também, né? Que tem Legal. muita gente que engana também, né? Sim. Matheus, dá uma dica pra gente. Gente que usa muita promoção, muita promoção, muita promoção. Quando usar, quando não usar, quando ser mais agressivo, quando dar uma segurada. O que você tem de dica pra gente nisso aí? olha, a promoção é uma tentação, né? A gente, lógico, vai apertar nossa margem quando faz promoção e tudo mais, mas a gente tende a trazer mais gente e vender na quantidade. É uma tentação. Mas a gente corre o risco de entrar num ponto ali que o nosso cliente só vai comprar, o nosso cliente ideal só vai comprar se tiver promoção. E nisso, a gente vai viver com essa margem apertada. A gente, quando não tiver promoção nesse mês, vai ter queda de faturamento, vai ter problema com nossos funcionários, nossos custos não param, a nossa loja está rodando e é problema sério. Então, promoções eu vejo pode ter, sem problema nenhum, mas de forma pontual, de formas pontuais, né, essas promoções, para não cair nesse problema. Se, se trabalhar sem promoções também não é algo que não consiga vender. Você é um exemplo disso, né, Gui? Sim. E o Pedro também, que diminuiu muito essas questões. Então, Sim. ambos são exemplos de mudança de posicionamento. E com isso a gente, quando não trabalha com tantas promoções, diminui isso, faz alguma coisa pontual, como o Pedro está fazendo ali de Dia das Mães, Dia dos Pais, ou o Guilherme que nem está mais fazendo, nem ofertando essas promoções, a gente consegue, por consequência, o cliente entende o valor um pouco melhor do trabalho, o valor do serviço, do produto, e por outro lado, pro lado da empresa, a gente tem retorno de aumento de ticket médio, aumento de faturamento,
previsibilidade de vendas. Então, o cara não tem aquela vai e volta, tem promoção. Como a gente consegue ter uma linha mais estável ali, previsibilidade, isso para um negócio é muito interessante, falando de gestão de negócio mesmo, né? Tá? Por muito tempo, cara, antes da gente fazer essa mudança, o mês que não tinha Dia dos Pais, Dia das Mães, eu já falava, meu Deus do céu, vou ter que inventar alguma coisa. Aqui em Londrina era a exposição, era o Fazer dia uma do roleta, né, caipira. Gui? Cara do céu, por quê? Quando você acha que você só vende se você ficar fazendo promoção e baixando preço, aí é que o Matheus falou, a gente tem problemas em meses que não tem promoção. Então, aquela história também, 30%, 30%, 40%, todo mês, todo mês, todo mês. Opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, eu acho que a ideia é aquilo, sabe? Você educar o cliente para que. Hoje, o cliente que eu quero trazer para minha loja é o cliente que não compre só porque eu vou dar desconto ou porque eu tenho formas de pagamento. Isso também faz parte do pacote, né? Então eu disse, não, tá lá, faz parte do pacote eu parcelar isso. Eu tenho opções de pagamento do meu cliente. Mas o cliente que vem é porque eu quero que ele veja esse vídeo educativo e fale assim, meu, eu quero comprar com esse cara aqui ou com essa loja, porque ele entende o que ele está falando, ele vai me entregar, ele vai ter uma Entenda autoridade sobre isso, né? o real valor, né? Isso daí, né? Do produto. O preço, o pagamento é uma coisa, lógico que é importante para todo mundo, a gente quando vai comprar também pensa nisso, mas o primeiro deve ser o produto dele. E depois não, aí a gente vai negociar, vai fazer tudo mais, mas o primeiro, eu tô aqui pelo seu produto. Então, Legal. acho que Pelo que esse é o você ponto principal. entrega, né? Exato. Matheus, o que não funciona mais no mundo digital? O que funcionava há 2 anos atrás, há um ano atrás, e que hoje o algoritmo Cara, tem cortou? muita coisa que a galera fazia e faz hoje ainda como se não vai dar certo. Então, assim, desde os básicos, sai seguindo todo mundo, vou seguir para a galera seguir de volta, encher meu Instagram de seguidores, isso não funciona. O própria plataforma pode entender como spam e isso ter problemas lá na frente. Hoje em dia, questão nova, já falamos de vídeos mais longos, aquela explicação, aquela coisa toda, também não rola, não funciona, tá? Questão de muita gente, robôs, automatizações, mas para seguir coisas mais, ou comprar seguidores. Se a gente corre um risco seríssimo de entrar aí no que eles chamam de shadow ban, que é um banimento na sombra, a gente coloca numa penumbra ali que você fica quase escondido. Tem cliente meu aí que fez isso antes da gente fazer serviço, eu trabalho com ele e precisamos, inclusive, refazer o Instagram, fazer um novo Instagram. Ele não saía para frente nem para trás. Outras coisas, assim, aí a gente tem que acompanhar a sociedade, igual eu falei, não funcionava muito bem grandes legendas explicativas, aquela coisa toda, a galera lia com calma, não leio mais, então a gente tem que ter objetividade, assertividade, intenção. Então tudo que a gente for fazer tem que ser com intenção nisso, né? E assim, só que é um mundo muito dinâmico, então a gente tem que acompanhar os grandes players, não só do mundo planejado, mas de todos os cenários, e para acompanhar essas mudanças, para seguir. A gente tem que seguir os grandes, tem que seguir o que os melhores estão fazendo. Então, esse é um ponto chave, né? A gente não pode ficar preso. O que está dando certo hoje vai dar certo amanhã? Não necessariamente. Então, a gente tem que se adaptar, muitas vezes trocar a roda com o carro andando, mas não ficar estagnado. Então, mudanças são constantes nesse mundo, você tem que aceitar mudanças, tem que ter toda essa maleabilidade para saber que se precisar mudar amanhã, ir para outra plataforma, outro formato, a gente tem que se adaptar e tem que fazer. Legal. Matheus, 3 dicas para a gente finalizar essa parte, para quem está começando nessa linha de marketing digital. Tá? 3 dicas aí, iniciais. Iniciais, assim, eu vou dar um primeiro uma dica de plataforma. Então, primeiro de tudo, faça lá um Google Meu Negócio para você. É gratuito. Você vai te posicionar em pesquisas orgânicas. Significa que vai chover cliente? Não, não vai. Mas crie o Google Meu Negócio, coloque todas as informações, coloque todas as suas fotos que você já tem. Se você está começando, então pressupõe-se que você não tem obras feitas, mas às vezes a indústria que você tem, às vezes a franquia que você está, alguma coisa vai ter, use isso e vá, não desista desse começo. O segundo ponto é fácil. A gente falou, tem que fazer, tem que meter a cara. Às vezes é difícil, nem todo mundo tem facilidade de falar para a câmera, de vai para cima e tudo mais, e vamos. Mas assim, eu garanto, o primeiro vídeo pode não ficar do jeito que você sempre quis,
Mas quando você estiver lá no 10º, no 100º, no 1000º vídeo, você vai olhar para trás e vai dar graças a Deus. Ó, ainda bem que eu comecei. O resultado eu estou colhendo hoje. E a terceira, assim como nos negócios, eu diria para a gente se cercar de pessoas boas também no mundo digital. Então, nem sempre o dono da empresa vai ter condição e tempo de mexer na plataforma de tráfego, ele não vai ter tempo de gravar o vídeo, não vai ter tempo de criar conteúdo. Então, se você se cercar de gente que possa fazer, às vezes uma vez por mês, contratar alguma empresa de captação de imagem para pegar uma obra bacana, para você usar isso, um gestor de tráfego, que é o que eu faço hoje com vocês, para que tenha um profissional realmente especializado em anúncios para te entregar esses leads, não só um apertador de botão, e em social media, o que for que seja, mas pense nisso como um investimento que vai te levar tempo, vai te cortar caminho, o especialista vai te levar mais rápido num ponto que sozinho você teria que estudar, bater cabeça, e errar e falhar. Então pense nisso como um investimento. Então dentro do mundo digital eu vejo esses 3 pontos aí, tanto falei do primeiro mais aplicável, mais operacional, até esse último aqui mais aberto, vamos ver o que faz, mas se cerque de pessoas boas, busque conhecimento, parece óbvio bater nesse ponto, mas pode fazer muita diferença no teu resultado final. Legal. E complementando, pessoas compram de pessoas, né? Então não adianta você só ficar postando cozinha, porque cozinha todo mundo posta, né? Dormitório todo mundo posta. Não sabe se é Cozinhas Bela Vista ou MS que fez a cozinha. Não, rolando feed é a mesma coisa, aparentemente. Tem que ter, o cara tem que ver que você faz um negócio bonito, que faz um negócio legal, mas tem que ter relacionamento. E relacionamento a gente tem no olho. Por mais que ele ainda não chegou na tua loja, não tá na tua mesa, não tá apertando sua mão ali, mas ele tá te vendo. Hoje a gente tem, a internet dá essa possibilidade de a gente se relacionar mesmo à distância. Então, assim, o olho no olho, mesmo que olhando na câmera, vai te dar já uma vantagem contra quem não faz isso. Legal. Então, gente, quem estiver assistindo essa live ou esses cortes, Matheus Nogueira, como é que tá seu Insta, Matheus? Profissional? Matheus Nogueira Pro, no Instagram que eu abri hoje, inclusive. Vai ter novidade lá, sigam lá. Colocar coisas sobre dicas sobre negócios locais mesmo, então não necessariamente sobre móveis planejados, então como você quer crescer seu negócio. Se você também tiver alguma dúvida, quiser me chamar, tem meu link do WhatsApp lá. E se precisar também de uma consultoria, um serviço, alguma coisa nesse sentido, faz a diferença, tá? E tem uma pergunta aqui, antes da gente finalizar. Posso responder? A Jaqueline que perguntou se 3 segundos iniciais faz a diferença. Jaqueline, com certeza, tá? Esses 3 segundos iniciais é o que vai prender a atenção ou não. Se a gente passa, é aquela coisinha de sempre, aquela mesmice nos 3 segundos, a gente rola, segue. Então, assim, o gancho inicial talvez seja a parte mais importante do vídeo, principalmente para retenção. Então, sempre, gancho inicial, aquela pancada que vai fazer a pessoa olhar, seguir o seu vídeo, independente seja com fala, seja com alguma ação, mas tem que ter. Esses 3 segundos iniciais tem que ser muito forte nesse início. Legal. Matheus, obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela parceria de longos anos aí que nós já estamos caminhando junto. É sempre um prazer conversar e trocar ideias com você. Beleza? O prazer é todo meu, tá? Obrigadão. Obrigado, Matheus. Obrigado, Pedro. Obrigado, Guilherme. Pera aí, uma pergunta ali, ó. Conteúdo low-fi, qual é a sua opinião? Assim como o Luan, com todo o conteúdo, a gente vai ter que entender se vai ter aceitabilidade do público, tá? O que acontece? Pode ser que a gente não vê muito isso no móveis planejados, por isso que eu estou falando da aceitabilidade. Eu me aconselho, teste e vê como que é a reação desse público. Eu sou muito a favor da gente fazer coisas diferentes, quebrar. Então, até mais um conselho que eu deixo, não olhem referências somente dos móveis planejados, os grandes móveis planejados, não. Olhem referências de outras áreas e tente replicar isso para a sua loja. Porque aí a gente consegue fugir da nossa concorrência, do que eles já estão fazendo. Hoje, igual o Pedro falou, estão copiando ele. Mas ele fez esse trabalho de fugir um pouco do que estão fazendo, fez o diferente e logo vai ter que fazer de novo. A gente vai ter que a galera comece a igualar. Então, eu não vejo nenhuma restrição de conteúdo. Até quem quiser depois conversar comigo sobre, eu tenho um treinamento que eu fiz com a loja, coloquei até 12 tipos de conteúdos para possibilidades de postagem ali, que todos eles são aplicáveis em imóveis planejados, em lojas que podem dar resultado.
independente seja lo-fi, se seja um conteúdo de estilo documentário, se seja um conteúdo mais direto, monólogo, o que for que seja. Eu sou a favor que a gente teste e use, principalmente para diferenciação, porque o que é igual a gente é o nosso pior concorrente. Isso que é mais perigoso para a gente dentro do mercado. Legal. Matheus, obrigado, cara. Boa noite. Pô, muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Pedro. Valeu, obrigado irmão. pela Até a oportunidade próxima. aí. Obrigado. Até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. abraço. O Matheus fez uma consultoria com a gente aqui na loja, onde ele passou por esses 12 ideias, né? De vídeos, né? Tanto conteúdo viral, conteúdo explicativo. Então, assim, se você tem dúvida do que postar, chama o Matheus aí, ele vai te dar uma consultoria muito legal. Vale a pena, porque hoje o mundo digital está lotado, então você precisa saber os caminhos, né? E o que eu falo, né, Pedro? Nós somos empresários do ramo do planejado, então a gente sabe lidar com o tal do MDF, né? De atender o cliente aqui, falar sobre o nosso produto. Não adianta a gente ficar focando em muitos lugares que você não acaba focando em nada, né? Tem gente que cuida do próprio marketing digital, eu tiro o chapéu. Porque, a gente estava conversando, Muito né? complexo, É né? muito complexo, o caminho aonde você quer, né? Jogar o seu marketing, né, nele lá, né? Onde que você quer que a sua propaganda chegue? Então é meio complexo nisso, Ali é né? um universo muito complexo, como que a gente fala. Não tem outra palavra, não. É muito grande, né? Legal. Aí o que acontece, né? Então a gente tem essas 3 prospecções, né? Indicação, parceria com o arquiteto, que essa indicação ele já vem normalmente direto na loja. A parceria também com o arquiteto já tem esse caminho, né? E vamos falar um pouco sobre essa questão de lead, né? Esse lead, ele clica lá, ele já vem lá no topo do funil, você já vem conversando com ele, explicando seu material, depois ele já vai para o meio do funil, ele já começa a ver alguns detalhes, até que ele cai na ponta do funil, que é quando ele clica lá na mensagem, quando você fala, ó, tá precisando de mal planejado? Clica aqui. Aí ele cai no seu WhatsApp, né? Então é o recebimento desse lead, tá? Hoje aqui na MS eu cuido dessa parte, porque para mim acho que é uma das partes mais importantes. Porque hoje o cliente ele não quer ir na sua loja, ele quer ficar num lugar confortável e isso, se você não explicar realmente o porquê que ele tem que vir aqui, que você tem que explicar, mostrar as diferenças, ali você acaba perdendo esse cliente. Você já tem uma estratégia diferente, né, Pedro? Você tem uma pessoa que recebe isso, né? Está até desenvolvendo uma IA para esse ramo de planejado. Fala um pouquinho para a gente como que é esse processo aí na loja, qual que é o seu Cara, esquema. então vamos lá. Isso aí é uma dificuldade que era nossa, e eu acredito que seja de bastante gente aí. E junto com o Danilo, creio que ele está até assistindo a live aí, que eu vi ele entrar, pegando toda a dor que nós tínhamos. Hoje eu tenho uma captadora, então eu tenho uma pessoa específica que recebe esse lead, ela conversa com esse lead, cara, é sensacional. Já faz uma baita diferença nesse meio, tá? Mas a gente tem uma dificuldade do que? Tempo de resposta, tá? Então, tem cliente, às vezes, que entra ali fora de hora, né? Você que cuida dessa parte, você sabe, tem cliente que entra, tem cliente que trabalha enfermagem, alguém que trabalha ali à noite, então ela vai ter aquele tempo ali para poder tá pesquisando, e a gente sentiu uma dificuldade ali e queria mudar o jogo ali. E junto com o Danilo, a gente está criando aí agora uma IA. Nesse primeiro momento, estamos estudando ela, estamos montando ela específico para móveis planejados, tá? Que acontece? Já estamos aí em teste na loja, já estamos vendendo ela também, já tá o pessoal aí usando e está tendo uma aprovação bem legal. Depois a gente pode falar um pouquinho mais dela. Então, o que a gente quer com a OnBeat, né? Um atendimento mais rápido, que nem a gente está falando dessa dificuldade. E ali o nosso papel é criar essa agente da IA para esse atendimento e realizar ali um atendimento muito mais rápido do que uma pessoa física. E ali a gente tem a Jaqueline, que ela tem todo o acesso, o pessoal tem todo o acesso, e a hora que ela sente aquela necessidade, ela breca a IA e já entra ali. Cara, tem tido um retorno bem bacana. Tipo, uma experiência bacana. Que é rápido, o cliente começa a interagir. E o que é mais importante ali? Que você consegue configurar na sua necessidade. Então, cara, você monta ali como se fosse você atendendo ela. Então, é bem bacana.
Isso é legal, isso é E legal. mudou o jogo um pouco, viu? É, Bastante, na verdade. o detalhe, né? Quando esse cliente chega, então você qualifica ele, né, com essa IA, né? Aqui eu faço a qualificação, tem algumas perguntas que a gente vai vendo detalhes nele, né? Então você já tem essa IA que já agiliza todo esse processo aí para você. Aqui Já no pula caso, uma baita de uma etapa, viu, Gui? eu sei, porque aqui é eu que faço isso, né? Eu não consigo abrir mão de eu receber esse cliente, entender a necessidade, mas eu estou de olho nessa IA sua aí, para não conversar sobre ela. É, Então, assim, recebemos esse cliente sempre com muito carinho, porque é como se o cliente estivesse batendo na porta da tua loja querendo entrar. Então, o lead, quando ele chega no seu WhatsApp, é a mesma coisa. Imagina que o cliente está batendo na tua porta ali querendo entrar. Ele não vai clicar no seu anúncio à toa, né? Ele está precisando de móveis, né? No nosso caso, né? Ele precisa comprar móveis, ele quer comprar móveis, ele gostou de tudo que ele viu, então ele está batendo na porta da tua loja. E quando ele entra, né, na sua loja, você começa a explicar alguns processos para ele, como que a sua loja trabalha. Então, o atendimento do WhatsApp é basicamente isso, né? Então, que eu posso dar como dica, né? Imagina o cliente na tua frente e você mostrando os móveis e explicando os detalhes para eles. Feita essa recepção, a gente tem a qualificação desse cliente, né? Que aqui a gente entra no briefing nosso, né? Então a gente tem que entender o imóvel dele, como que está, se já está pronto, para quando que é essa previsão de ficar pronto ou não. Aí vocês fazem um briefing, já é a Jaqueline que entra na jogada, como que funciona isso, Pedro? Aí já entra a Jaqueline e aí a gente já inicia ali o método ITPP, Uhum, tá? TPP, o I de imóvel, o T de tempo, né? O, o P do projeto e o P ali do preço. Que acontece? Cara, é bem importante essa etapa, por quê? Por conta que a gente já começa a filtrar ali se o cliente está com pressa desse projeto, se a gente tem tempo para atender esse cliente, qual que a gente vai ser a urgência desse cliente. Então ali a gente qualifica nesse primeiro momento dessa maneira e aí já passa para os nossos colaboradores ali, os nossos vendedores no caso, né? Os nossos consultores de venda. O que acontece? Cara, se pular essa etapa, acaba tendo ali um atraso lá na frente. Então é uma etapa bem importante que a gente tenta levar bem no pé da risca ali. Para quê? Para vir o máximo de informação possível e ser mais assertivo para esse cliente. legal. Hoje, desse cliente que vende lead, né, num ticket médio, né, o ITPP que a gente faz, eu vou te dar uma dica de pergunta de cada um, né? Por exemplo, imóvel, né? A primeira pergunta é casa ou apartamento? Então, E assim, casa ou apartamento e onde fica esse imóvel? Então a gente precisa entender, porque às vezes, esses dias a gente fez um orçamento na praia aqui de Londrina, dar uma caminhada, uns 500 km. Então se a gente não sabe, o cálculo é diferente, né? Então assim, é casa, é apartamento, e onde fica? Então assim, só pra gente dar um tique nisso, né? Tempo, o meu tempo a gente sempre pergunta o quê? Para quando você precisa dos seus móveis montados? Porque eu tenho clientes que falam assim, eu preciso para dia 10 de fevereiro. Eu falo, muito obrigado, eu consigo te atender tal tempo. Te atende? Então, assim, você precisa entender a necessidade dessa obra. Eu preciso para daqui 5 anos, eu estou começando, você não vai gastar toda a sua energia nesse cliente, né? isso. Projeto, já tem projeto de arquiteto? Tem projeto de design, de interiores? Não, não tenho. Então você tem alguma referência daquilo que você gosta? Nisso o cliente já manda, né? Então você já começa a ter uma ideia daquilo que ele está buscando. E o outro que é o preço, né? Ter essa ideia de investimento. Então, assim, aqui, como eu faço essa parte, a gente começa a dar alguns cenários, né? Ó, então, na verdade, eu pergunto, né? Quanto você quer investir nesse seu móvel? Porque a gente pode fazer uma cozinha de 5, uma cozinha de 15 no mesmo espaço. Então, o cliente fala, não sei, né? Então, você fala, então, existem linhas básicas que custam X, linhas intermediárias, linhas tops, e o cliente já te dá esse norte. Por quê? Se ele já te manda um projeto que não bate com aquilo que o preço que ele quer investir, ali você já fala, ó, cara, essa cozinha sua, infelizmente, não fica nessa média de valor. Eu posso te apresentar uma opção. Para que serve esse ITPP? Primeiro, você qualifica esse cliente, porque o cliente que ele vai te dando essas informações, você vai preenchendo no cadastro dele. Na hora de você fazer o projeto, você já faz o projeto encaixado para ele. No tempo que ele precisa, no preço que ele precisa, e a ideia de projeto que ele precisa. Então, quando ele chega na tua loja para ver o projeto, tá tudo enquadrado. Agora, e te faz também eliminar a perda de tempo.
Porque às vezes o Uhum. cliente que vai vir aqui vai falar, não, mas eu quero aquilo, mas o seu preço não é aquilo que você quer investir. Então, assim, mas nisso você já passou um tempão fazendo projeto, um tempão lidando com esse cliente. Então você foca é, a sua energia no cliente correto, né? A ideia é você filtrar tudo isso para quê? Para você ser mais assertivo, né? Então a gente Sim. vai caminhando aí na mesma linha e para quando o cliente chega na loja também não sofrer aquele impacto. Poxa, não é o que eu vou conseguir comprar, É. né? Então ele já vem dentro de uma realidade. A linha que é o seguinte, né? A gente só agenda depois que qualifica esse cliente. Então, quer dizer, o agendamento só vem depois desse TPP, né? Porque senão a gente não agenda, né? O cliente já chega na loja preparado, então ele já sabe, a gente já deu a noção de quanto ele vai investir, qual que é o processo todo. Ele vai ter menos retrabalho de projeto, né? Que a gente tá. Às vezes você faz todo um projeto no Promob, eu e você a gente já projetou, a gente sabe como é, chega o cliente na mesa, ficar mexendo, mexendo. Isso leva tempo, leva desgaste de tempo com o cliente na loja e aumenta a sua conversão, né? Porque você não fica atendendo o cliente à toa, né? Então, acho que essa é a ideia de você qualificar esse cliente antes dele realmente, ou você ir tirar a medida, ou ele vir aqui até a loja, né? Sim. E até para você entender também que estado que está lá o imóvel dele, né? Se está em Sim. fase de reforma, construção, porque já aconteceu de eu chegar na casa do cliente e tá com três fileiras de tijolo lá e você não conseguir fazer nada. Eu vou fazer o orçamento da minha cozinha, né? Então, você vai lá, a medida tá levantando, mas vai ver aquele daqui um ano. E tem, eu e você já passamos por casos parecidos, que é o que, preciso saber o preço da minha cozinha para ontem. Você para tudo que você está fazendo, você faz o projeto, o camarada diz, mas eu vou começar a construir minha casa daqui 6 meses. Fala, poxa, mas é o tanto de gente que eu deixei de atender para te Para te atender atender, né? e TPP é errado. Você faz um projeto para o cliente, tudo que aquilo que ele mandou. Isso aconteceu já quantas vezes, né? O cara manda aquelas fotos do Pinterest, aquelas ideias maravilhosas. Você fica lá, ó, uma semana fazendo. Marca só sábado para atender esse cliente. Fica o sábado inteiro que você puxa o orçamento, deu 100. O cara fala, não, eu posso gastar até 30. Briefing é errado. Então, assim, eu acho que aqui é um dos pontos mais importantes da venda. Essa qualificação e esse briefing. Se você fizer esse processo certo, a sua venda não vai pesar, porque você vai ter tanto cliente pesando Sim. na sua venda e você vai atender o cliente correto, né? Você vai atender aquele cliente que realmente está interessado em comprar, está no tempo certo de comprar e sabe o valor do investimento que ele vai fazer com você, Isso aí. É certo? bem importante isso daí. A pré-venda não é um custo extra, né? Então a gente tem que entender isso aqui. Tem gente que já, eu quero fazer orçamento, já agenda. Não, então a gente tem que. Todo esse processo de pré-venda, desde a captação do cliente lá, que foi aquilo que a gente conversou, desde a linha de você trazer esse cliente indicado. Quando o cliente ele vem indicado, você já vai para uma linha diferente que você vai tratar com esse cliente. Quando ele vem de arquiteta, você tem um outro caminho para você seguir com esse cliente. Quando é o cliente de lead, você tem um outro caminho, né? Então, aqui, vamos trabalhar com 3 ideias diferentes. Então, por isso você precisa saber também de onde vem esse cliente. Acho que o primeiro ponto é isso, né? Aparece o São WhatsApp, fala, mas como você conheceu a nossa empresa? Porque são caminhos diferentes, né? Que você vai tratar com esse cliente, né? Nesse A processo. gente tem que, aí cada cliente desse a gente faz, a gente conduz ele de uma maneira diferente, né? E com essas perguntas chaves, você consegue trazer ali um projeto mais qualificado para cada um deles, né? Até mesmo porque aquele cliente que já vem com o arquiteto, ali a gente já vai ter o quê? Um projeto já mais detalhado, com medidas, especificações, já cores, né? Então, Legal. tipo assim, é bem legal essa parte também, eu gosto bastante. Fechou. Então, só resumindo aqui, então, na nossa pré-venda, né? A gente coloca nela o quê? Prospecção. Então, relembrando, 3 pontos bases, né? De indicação, digital e parcerias, né? Com o arquiteto, né? Depois tem o recebimento desse lead, que é como você vai recebê-lo na sua empresa, né? Recebê-lo no seu WhatsApp, como que você vai falar com ele, né? E tem a qualificação desse briefing, que é o briefing, né, que a gente faz, a qualificação desse lead, né? Porque a partir daí você faz o agendamento, né, para esse cliente. Ou ele vem, ou você vai tirar a medida, ou você vai recebê-lo na loja. A partir desse agendamento, a gente já entra numa próxima etapa, que é venda, que é o que nós vamos falar na próxima quinta-feira. Então, hoje nós falamos sobre como se posicionar
como prospectar esse cliente, né? Como prospectar esses meios, né? Para que o cliente chegue até você, como receber esse lead e como qualificar ele e fazer o agendamento, né? Acho que é por aí. Alguma consideração, Pedro, final? Que a gente ia Cara, falar 40 minutos, já estamos 1h10, né? o papo prolonga, né? É que É assim, legal. é muita informação, cara. A gente não consegue trazer tudo, né? Sim, Mas assim, eu acho que os pontos mais específicos, os mais importantes, a gente está conseguindo trazer com esse propósito das lives, né? sim, Mas eu sim. acredito que é isso, cara. É ter método, porque por muitos anos a gente trabalhou de forma muito correta, mas sem método, então acabou. No a- instinto, né? Trabalhando muito no instinto, né? No É, instinto próprio, né? não que foi ruim, né? Mas Não, assim, a gente acaba tendo o quê? Que trabalhar mais, sim. né? Então, com esses métodos, processos, cara, facilita muito a nossa vida. Legal. Principalmente hoje que a gente tem que conduzir as equipes que a gente tem, que hoje a gente já não trabalha mais só, né? Com certeza. Então a gente tem ali hoje, hoje no meu caso ali, eu tenho a nossa captadora, eu tenho o meu gerente, eu tenho 2 consultores de venda. Então, assim, se vai crescendo esse time, você precisa ter metodologias para quê? Para que o processo funcione, né? Então, isso daí é bem importante e vem facilitando bastante o nosso trabalho. Legal, Pedro. Obrigado mais uma vez pela Cara, nossa obrigado. parceria. E até E quinta. quinta-feira, segunda-feira a gente vai estar na imersão do Jonas Pastore. Esse é o mestre, esse que tem nos ensinado. E o Luan, não sei se o Luan ainda está online, foi lá que a gente tem aprendido, né? Aprendemos e estamos Estamos aprendendo, aprendendo, né? né? Muito com esses mestres aí. E segunda-feira a gente vai se ver aí. E na próxima quinta nós temos nossa live sobre vendas. Que é aí que acontece, o cliente chega na loja e aí a gente precisa apresentar esse projeto, precisa apresentar valor e nós vamos falar sobre isso na próxima quinta. Aí, vai ter Beleza? bastante conteúdo bom, hein? Fechou. Gente, obrigado a todo mundo que assistiu. Mandem para quem precisa ver esse vídeo, né? Ver essa live, que com certeza vai clarear. Às vezes uma frase que a gente fala, conversando eu e o Pedro, uma frase que ele fala faz um sentido para mim. Muda o jogo, né? A gente anota aqui, muda o jogo. Às vezes uma frase que a gente está falando aqui pode servir para alguém que está passando um momento difícil numa loja, que precisa clarear alguma ideia de captação de cliente nesse processo, né? Então compartilha aí e até quinta-feira que vem para a gente falar sobre venda. Aí é contrato assinado, né, Pedro? Aí sim. Aí é a hora da verdade. Fechou. Gente, obrigado. Valeu, Pedro. Valeu. Até É mais. nóis. Tchau, Tchau, tchau. tchau.